Olá, amigos e amigas! Estamos novamente aqui para gravar a nossa live de todas as quartas-feiras. Mas hoje eu quis trazer um tema específico para a gente conversar. Então vamos juntos, gente boa. Nós vamos falar hoje sobre um tema que não era para ser, mas costuma ser controverso, principalmente no meio religioso cristão, que diz respeito a uma dinâmica de entrosamento no casal relativo àquele que desenvolve o papel de liderança conjugado com aquele que deveria desempenhar o papel de submissão, né? Então, buscando fazer aqui uma análise à luz do Evangelho de Cristo Jesus, eu quis trazer essa live para a gente conversar sobre o significado, não mediante a letra, mas sim mediante o espírito. Porque, como Paulo bem dizia, a letra mata, mas o espírito é o que vivifica. E é no espírito do ensinamento do Evangelho, refletindo aqui sobre contexto histórico, sobre a dinâmica, sobre os elementos culturais da época, sobre o destinatário da mensagem, sobre o mensageiro e as interconexões com o todo da mensagem, para que a gente então, em associação com o momento, a cultura que nós vivemos hoje em dia e a compreensão e maior reflexão de uma observação muito mais acurada da realidade das coisas hoje em dia, eu quero então trazer essa reflexão acerca do significado de liderança e submissão no casamento. Isso tem a ver com a rigidez inalterável de papéis em relação a gênero, né? Estamos então, seria o caso de papel de liderança só é desempenhado por homem e papel de submissão só é desempenhado por mulher? É isso que nós vamos ver. Eu já estou tendo aqui a manifestação de pessoas que creio que estão gostando do tema. Que legal! Ô, querida Roberta, que bom, minha amiga. Adoro sua página, Felipe. Parabéns e obrigada. Graças a Deus, querida, fico feliz e torço realmente para que todo esse trabalho e esforço redunde em abertura de entendimento, compreensão, e que com a graça de Deus siga e continue a seguir nessa direção. Em muitos casos que particularmente chegam até mim e pessoas desabafam, principalmente no meio religioso, existem muitos textos bíblicos submetidos a uma interpretação literalista e legalista. O que seria esse literalista? É que interpreta as coisas ao pé da letra, se baseando apenas no que está literalmente escrito, sem o menor fundamento ou conexão com o todo da mensagem. E nessa direção estabelecem-se dogmas, certezas e convicções que, na sua operacionalização prática na vida, o produto final acaba sendo muita opressão, muito julgo pesado e fardo extremamente opressor para se carregar, principalmente no que diz respeito sobre a vida das mulheres. Então eu quero começar com um texto que frequentemente é utilizado para a gente começar a refletir, que é no livro de Efésios, no capítulo 5,
que é uma fala de Paulo, né? Acerca do que ele recomenda sobre família. E lá está escrito o seguinte: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Perceba que Paulo faz aqui uma analogia, ok? Ele pega a dinâmica da relação e faz uma analogia. No entanto, a aplicabilidade do princípio do evangelho que Paulo faz aqui esbarra ainda num modelamento do olhar de Paulo referente ao que vigorava na cultura e na moral do tempo e da época de Paulo. Na cultura e na época de Paulo, imperava o patriarcado, que é uma referência totalmente voltada para a figura masculina, como sendo o elemento principal da criação de Deus, na direção do qual se converge o todo da criação. Sim, havia essa presunção do homem sobre todas as coisas, e é nessa direção que se estabeleceu o que hoje a psicologia, a história, a antropologia e as ciências sociais entendem como sendo a cultura do patriarcado. Como se o gênero masculino em si desse conta de possuir uma primazia, uma predileção e, melhor, uma superioridade. Ok? Mas isso já é desmantelado para quem tem olhos e sensibilidade e está aberto para uma compreensão interconectada do todo da Bíblia e não se detendo em letras e interpretações literalistas, que essa suposta primazia do homem, ela já é desfeita lá no Gênesis. Lá no Gênesis, no próprio capítulo 1, verso 27. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. O Gênesis, embora esteja com essa descrição, e uma descrição cuja significação geral, mesmo assim, aponta para uma ligeira tendenciosidade de conferir a primazia para o homem, é porque o Gênesis ele não foi escrito diretamente da caneta de Deus, não é verdade?
Não foi Deus aqui que veio e pegou um caneta, pincel e começou a escrever o livro de Gênesis. O livro de Gênesis, ele partilha de uma tradição oral que começou na forma oral, compartilhada de boca em boca e depois foi transcrita. E tudo isso por homens, por pessoas que conviviam numa cultura patriarcal. E nisso havia então a tendenciosidade do olhar que influenciava a maneira como as coisas eram escritas. Mas para quem tiver uma maior sensibilidade, esse versículo 27 do capítulo 1 de Gênesis aponta que homem e mulher foram criados à semelhança de Deus. Homem e mulher os criou. A semelhança de Deus, inclusive, é pelo modo como esse verso é construído, que pela maneira como ele é colocado, e como em muitos casos o que prevalece é uma interpretação literalista, que é a partir desse verso 27 de Gênesis 1, que se levantou durante vários momentos na história a suspeição de que havia tido a criação de uma mulher antes de Eva, né? E que essa mulher seria Lilith. Já ouviram falar? Depois dão uma gulgada aí que vocês vão ouvir falar de Lilith. É um mito, né, que reporta a ideia da criação de uma mulher que foi criada tete a tete com Adão. Mas ela, não se submetendo à liderança de Adão, ela preferiu sair do jardim a manter do que, na verdade, comprometer a sua própria liberdade e autonomia. E foi então que, supostamente, posteriormente, Deus criou Eva, o que vem a ser descrito a partir do capítulo 2. Mas, na verdade, isso tudo são ilações e interpretações feitas a partir de um mito que se criou, e que se criou, ao meu ver, como uma espécie de compensação do inconsciente coletivo relativo aos extremos que se formaram, de uma compensação, de uma suposição de superioridade do homem em relação à mulher. E aí, como expressão dessa tentativa de compensação no inconsciente coletivo, nasce esse mito de Lilith. Mas, na verdade, não houve Lilith, houve Eva. E tanto Adão quanto Eva foram criados à semelhança de Deus. E se, portanto, ambos carregam, cada qual no seu respectivo perfil, a semelhança com o divino, então nós estamos falando apenas de perfis que, na sua diferença, se complementam, mas não estabelecem superioridade ou inferioridade em relação a ninguém. Porque por mais que no curso do que foi descrito, Eva parece que surge a posteriori, apenas como que para auxiliar e complementar Adão, essa é apenas uma interpretação. Porque por mais que Adão tenha vindo primeiro, quem veio primeiro não necessariamente tem a primazia, pelo menos na lógica do reino. E quem traz essa elucidação é o próprio Jesus. Quando de primeira ele já diz para os seus discípulos: os últimos serão os primeiros. E por que essa lógica do reino subverte a lógica humana de compreensão das coisas? Porque aqui nesse mundo caído e perverso, pelo simples fato de alguém ter vindo primeiro, essa pessoa já se sente superior ao outro. Aí na pedagogia da lógica do reino,
os últimos serão os primeiros, para que seja jogado por terra qualquer abertura de uma possível pretensão de que quem chegou primeiro tem primazia, quando na verdade o que nos torna grande diante de Deus não é o fato de se a gente veio primeiro ou por último, mas se a gente preserva no coração a humildade. Sim, os humildes de coração é que são bem-aventurados. Logo, o fato de Adão ter vindo primeiro e Eva depois, isso não constitui uma hierarquia. Isso apenas compõe o modo como a história se desdobrou. O modo como a história se desdobrou. Porque aqui no tempo e espaço, a história sempre se desdobra de uma forma. Agora, serão as pessoas envolvidas no contexto que concederão um significado para aquela história. E cada qual vai interpretando conforme o seu próprio interesse e capricho, e levando em consideração que uma cultura do patriarcado foi o que predominou durante muito tempo. Os homens, então, privilegiavam uma perspectiva de superioridade em relação à criação e em relação às mulheres, para que, então, pudessem desfrutar de maiores privilégios e, por que não, da tal liderança, que é o que nós estamos aqui refletindo, sobretudo no casamento. Dentro desse texto de Efésio que nós lemos, um outro ponto que é digno de nota aqui é que ele frequentemente é utilizado para, nessa interpretação literalista, silenciar as mulheres diante das piores bizarrices cometidas pelos homens. Os homens querem ter a liberdade de explorar, de agredir, de ofender, de agirem conforme os seus próprios caprichos e na limitação da sua própria perspectiva, sem serem questionados, porque como existe uma transcrição literal na Bíblia de que mulher tem que se submeter, então ele quer fazer valer a sua pretensa e suposta superioridade na imposição dogmática da Bíblia. E aí usa esse verso de Efésios como se Paulo estivesse autorizando ele a ser estúpido com a esposa e a esposa não podendo questionar, porque ao tentar falar alguma coisa, ele usa o pretexto de uma transcrição literal de que a mulher tem que se submeter. E não são poucos os casos de mulheres que são espancadas, de mulheres que são exploradas, abusadas, ofendidas, humilhadas, e aí elas vão lá na igreja e o pastor diz para elas: olha, querida, segura firme, aguenta firme, mas se submete, porque o Senhor é contigo. E aí, a submissão dela, que na verdade nada mais é do que a omissão diante da perversidade, retroalimenta a sem-vergonhice e a perversidade desse marido, e fecha-se aí um ciclo vicioso. E aí eu tenho uma querida aqui, que no TikTok traz aqui uma colocação que é interessante e já se dá como o princípio dessa reflexão. O homem deve amar a mulher como Cristo amou a igreja. De fato, querida, já começa aí. Paulo, o apóstolo, ele foi, dentre os apóstolos, aquele que mais deu o salto de compreensão e de entendimento acerca da radicalidade da proposta do Evangelho e do significado do Cristo na consciência humana.
E em muitos aspectos, Paulo foi para muito além da sua própria época. No entanto, a cultura do patriarcado era algo tão enraizado que, nesse sentido do relacionamento, boa parte do tempo, quando Paulo trata esse tema, ele se detém naquilo que era a média ponderada da época, naquilo que era uma linguagem que teria facilidade de ser compreendido na época. Logo, Paulo, ele não precisava de maiores esforços, para conceder ao homem o papel de liderança e à mulher o papel de submissão. E essa era uma linguagem que, na época, encontrava boa recepção e entendimento não só para os homens, mas também para as mulheres daquela época. Sendo assim, tendo essa porta de entrada, Paulo então fazia uma afirmação daquilo que era pertinente à cultura e à leitura de mundo daquela época, mas já introduzindo a revolução do evangelho, quando ele diz para o homem amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Isso pra gente é um pouco óbvio, mas na época de Paulo isso era revolucionário. Porque o preconceito e a discriminação e a relativização do homem em relação à mulher era tão grande que tiveram inclusive pensadores iminentes, séculos depois de Paulo, ainda discutindo se mulher tinha alma ou não. Face é a obtusão da percepção e da compreensão dos homens inseridos e afundados na sua própria presunção de suposta superioridade em relação à criação e às mulheres. Que presunção essa que cegavam eles de uma compreensão racional, lógica, que hoje em dia, pela ciência, nós conhecemos e entendemos de maneira aberta, tranquila e comprovada. Agora, Paulo então, se valendo da média ponderada e de uma linguagem que carregava uma admissibilidade mínima, ele então atribui o papel da liderança ao homem e o papel da submissão à mulher, no entanto, desafia o homem a amar a mulher assim como Cristo amou a igreja. E esse era o ponto revolucionário da coisa. Totalmente revolucionário, porque mulher era quase um apetrecho, era interpretada como um bem, assim como uma casa, como uma coisa que o homem possuía. Só os homens mais sensíveis e elaborados que entendiam que ele estava casado com gente. E em muitos aspectos, numa cultura opressiva como essa, e durando milênios e séculos, as próprias mulheres também se viam e se consideravam dessa forma. Nessa direção, Paulo então vai introduzindo o antídoto revolucionário do evangelho, trazendo para o homem uma proposta de amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E como que Cristo amou a igreja? Abrindo mão da sua própria vida, servindo ao invés de ser servido, abrindo mão daquilo que ele teria direito por amor, para viabilizar a consciência, para viabilizar a vida de seus semelhantes, né? Porque Jesus, o Cristo, se fez semelhante a nós. Nessa direção, fica então os homens daquela época com esse grande desafio. Desafio que Jesus já trazia para os seus próprios discípulos ao ponto de
Quando Pedro, lá em Mateus, no capítulo 19, ele é confrontado com a consideração que se devia tratar casamento e de que a coisa não poderia fluir na facilidade como se davam cartas de divórcio naquela época, cuja implicação para a vida da mulher era extremamente complicado, porque naquela época, numa cultura machista e patriarcal, se o homem se divorciasse da mulher, aquela mulher ficava relegada a ganhar a vida ou pela via da prostituição ou pela via da mendicância. Então, ao mesmo tempo, aqueles homens, não só na sua pretensa superioridade em função do gênero, né, eles também perversamente se utilizavam de uma concessão de Moisés para perpetrarem de maneira livre e irresponsável o conceder carta de divórcio para a mulher pelas razões mais fúteis que você possa imaginar. Uma janta que a mulher trouxe fria, uma manchazinha na pele que ele vê e desgostasse, ele dava carta de divórcio. E tudo isso girava em torno desse sentimento de superioridade dos homens que enxergavam mulheres como coisas. E aí Jesus vem e traz uma gravidade para a situação, dizendo que pelo modo como eles orquestravam o divórcio, levava eles a adulterarem também. E isso trouxe um peso tão diferenciado para a coisa que quando Pedro se depara com aquela proposta, Pedro vira para Jesus e diz: então não convém casar, né? Porque se é assim que é, não convém casar. Porque ali estava sendo introduzido naquela mentalidade coletiva um conceito completamente diferente do que seja a relação, da importância da mulher e do papel do homem no todo dessa interação. Porque com a concessão de Moisés e a sensação de superioridade dos homens, eles achavam que descartar as mulheres, meu Deus, era uma coisa normal. Até Jesus chegar e começar a descalibrar essa presunção e essa balança balizada no patriarcalismo e no machismo cultural. Portanto, entendendo que tudo isso fez parte de uma mentalidade que hoje, sobretudo, já não traduz devidamente a realidade, porque embora como sociedade hoje nós ainda tenhamos muito o que melhorar, nós ainda encontramos muitas mentalidades atrasadas, retrógradas. Em termos gerais, já se construíram muitas compreensões e muitas reflexões, né? Graças a Deus, pelo menos até os que a gente pode considerar serem as mentalidades mais atrasadas, já existe uma unanimidade em reconhecer que mulher tem alma, né? Isso já é um grande avanço, sobretudo para quem vive numa mentalidade atrasada. Então, nos dias de hoje, já estando a sociedade e o coletivo mais abertos para a compreensão, mulher tem tido um papel efetivo no mercado de trabalho, na economia do lar, demonstrando de todas as formas que a questão de gênero, ela pode apontar diferenças, mas não uma hierarquia de superioridade ou de inferioridade entre gêneros, sobretudo, para além de tudo, diante de Deus. Porque agora é que nós vamos entrando aqui nos respectivos pontos. O mesmo Paulo, tá? Que narra esse trecho aqui do livro de Efésios, que até a nossa amiga aqui citou um trecho
de que o homem deve amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja, o mesmo Paulo que fala isso é o mesmo Paulo que em 1 Coríntios, no capítulo 11, no verso 11 e 12, olha a colocação de Paulo, como se trata de uma proposição altamente revolucionária para a época. Ele diz: no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Olha a compreensão de Paulo aqui, já praticamente parafraseando o que eu estava conversando com vocês aqui sobre Gênesis 1. Né? Como não há diante de Deus diferença entre gênero. Essa diferença ela foi diabolicamente insuflada na cultura. E como a gente, às vezes, na maioria das vezes, na nossa trajetória inicial, a gente não distingue cultura de verdade, de concepção coletiva daquilo que seja verdadeiro e real, então só porque todo mundo pensa de uma forma e aquilo se tornou tradição, então a gente chama aquilo de verdade. Mas no chão prático da vida, essa suposta verdade sempre contribuiu para o favorecimento de uns em detrimento da opressão de outros. E é isso que mais do que nunca precisa ser revisto, sobretudo em benefício daquilo que o Evangelho vem abrindo o entendimento e aprofundando o nosso olhar, nos conduzindo para entender o verdadeiro significado das coisas. Nessa direção, o mesmo apóstolo Paulo, olha o que ele afirma no livro de Gálatas, no capítulo 3, no verso 28. Dessarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E isso ele falava na esteira de um contexto onde ele estava dizendo que a chave daquilo que nos conecta à graça de Deus não são as nossas obras, não é a nossa nacionalidade, não é o nosso código genético, não é o nosso gênero, não é a nossa carteirinha de membro religiosa, mas é uma atitude de fé do coração. E nessa esfera aí já não existe nacionalidade, já não existe condição social que naquela época consistia entre liberto e escravo, entendeu? E já não existe questão de gênero, porque em Cristo todos nós somos um. Seguindo nessa direção, ouvindo Jesus, por exemplo, olha o que Jesus narra, por exemplo, no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, acerca do que seja liderança, né? Porque nós estamos aqui conversando sobre liderança no casamento e submissão. O que seriam esses papéis e a quem eles pertencem? Numa interpretação literalista do livro, a gente depreende que liderança pertence ao homem e a submissão à mulher. No entanto, pela ótica do Evangelho, pelo espírito do Evangelho de Cristo, e depreendendo a mensagem como um todo e não se detendo apenas em trechos circunstanciais, com destinatários específicos e com um público submetido a uma cultura específica, nessa direção a gente entende que liderança e submissão não está atrelada a uma questão de gênero. Esses papéis, eles são dinâmicos dentro da relação.
Porque veja a concepção de Jesus sobre liderança. Num dado momento, Jesus estava com os seus discípulos e 2 deles se aproximam a Jesus e pedem para um sentar à direita e outro à esquerda de Jesus. Meu Deus, Jesus, responde aquela pergunta que não competia a ele conceder tal coisa. Porém, o simples fato daqueles discípulos terem pedido esse tipo de coisa para Jesus acirrou entre eles, entre aqueles 2 e os demais discípulos, toda uma animosidade, porque existia entre eles uma competitividade de superioridade. E aí, olha o que Jesus vira para eles no que concerne a liderança na perspectiva do reino, e olha o que Jesus fala para eles. A partir aqui do verso 42, do capítulo 10 de Marcos, mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Ok? Essa é uma configuração de governo que Jesus está depreendendo do modo como as coisas funcionavam nas hierarquias e nas políticas humanas. Ok? Os governadores dos povos têm-nos sob o seu domínio. E sobre eles os seus maiorais, os seus dignatários exercem autoridade. Mas entre vós, olha que interessante, não é assim. Não é assim. Porque se fosse assim que era para ser, era o próprio Jesus que já ia chegar como opressor de todo mundo. Mas ele estava ali não só ensinando, mas encarnando essa verdade do reino, de que entre vós, os meus discípulos, Jesus dizendo, não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Portanto, na lógica e na pedagogia do reino, o primeiro e aquele que exerce a função de liderança não é o maioral, aquele que tem uma designação conforme o favorecimento da cultura ou da tradição. Não. Quem exerce o papel de primazia e de liderança é quem serve. É quem serve e não quem é servido. Olha a proposta revolucionária do reino. Se isso tem pertinência para o todo da vida espiritual, por que isso não vai ter a sua aplicabilidade concernente ao casamento? Logo, fazer uma interpretação literalista de Efésios, como se o papel da liderança em si pertencesse ao homem e a da submissão em si pertencesse à mulher, meu Deus, é você criar uma forçação hermenêutica que exclui o todo da revelação do Evangelho. Porque o que confere primazia ao ser não é o gênero, é o serviço. Com isso, aí eu vou retomar aqui a colocação da querida, que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E querida, nesse espírito do que nós estamos conversando, a esposa também deve amar o marido como Cristo amou a igreja. E qualquer dos dois
seja o marido ou seja a esposa, que se aproximar do que Cristo fez pela igreja, essa pessoa exercerá a liderança conforme o reino de Deus. Pode não exercer a liderança conforme a cultura dos homens, conforme a tradição dos homens, conforme a perspectiva patriarcal e machista, mas conforme a cultura do reino, exerce primazia e liderança. Portanto, a primazia e a liderança não está atrelada ao gênero, mas sim à aproximação que essa pessoa exerça daquilo que Cristo foi para a igreja. Porque se diante de Deus não há diferença entre homem e mulher, por que só o homem pode cumprir o papel de Cristo para sua esposa? A esposa não pode cumprir o papel de Cristo para o seu marido? Então, isso, na época de Paulo, seria muito difícil de se compreender. Por isso é que Paulo, ele se valia. E aí eu vou dizer a verdade para vocês, eu não sei se isso tinha uma propositalidade consciente de Paulo, o que às vezes eu penso que sim, ou se de tudo que Paulo realmente avançou pela sua compreensão do evangelho para muito além do seu tempo e da sua época, Paulo ainda assim apresentava certas limitações, o que do ponto de vista humano é absolutamente natural, né? Então, eu não saberia responder qual dos dois casos seria, mas uma coisa é fato. Paulo tratou a questão do casamento e do relacionamento dessa forma e sob essa categoria, porque era o alcance que as pessoas poderiam alcançar, era o limite que as pessoas poderiam alcançar na época. E mesmo esse limite, ainda assim, Paulo ainda, como eu disse anteriormente, ele foi revolucionário naquilo em que ele diz para o homem amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Porque isso era uma concepção completamente atípica relativa ao modo como naquela época, em função daquela cultura e daquela mentalidade, não só a mulher era vista, mas como o homem se via e como o homem via a mulher. Mas, como diz Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 13, antes eu era menino, pensava como menino e agia como tal. Hoje me tornei adulto e abandonei as coisas de menino. Portanto, levando-se em consideração o progresso da compreensão e do entendimento, não só do significado do homem, mas como também o da mulher, e entendendo que diante de Deus não há diferença, logo, o papel de liderança e o papel de submissão numa relação, esse não é um papel que está atrelado a gênero. Esse papel, ele é dinâmico e estará capitaneando a relação conforme o reino quem mais se conformar ao que Cristo foi para a sua igreja. Agora, o que muitos religiosos procuram fazer é arrogar para si a pretensão de superioridade no grito por causa de transcrições literalistas da Bíblia, que comunicam coisas muito mais pertinentes ao que dizia respeito àquele tempo e àquela época do que o real significado do Evangelho. Até porque o próprio Paulo, no próprio livro de Coríntios, né, ele parece ser contraditório. Nós lemos aquele texto aqui de 1 Coríntios 11, onde Paulo diz que no Senhor, né, o homem e a mulher
são iguais, e que em Gálatas, né, no capítulo 3, ele afirma, né, que homem e mulher todos são um em Cristo Jesus, mas é no mesmo livro de 1 Coríntios, só que lá no capítulo 14, especificamente para as mulheres da igreja de Corintos, ele vai dizer que para elas não abrirem a boca dentro da igreja, e que se elas tiverem alguma dúvida ou pergunta, para elas perguntarem em casa para os seus próprios maridos. Né? Parece até uma certa esquizofrenia de Paulo, tendo em vista tantas mulheres que circulavam pelas igrejas e pelos contextos que Paulo gerenciava, e que, meu Deus, tinham plena liberdade, como por exemplo Priscila, de Áquila e Priscila, era uma mulher altamente ativa. Febe, olha como Paulo se refere a Febe lá em Romanos, capítulo 16, nos versículos iniciais, dizendo que ela, inclusive, conduzia uma igreja, né? Ou então as filhas de Filipe, né, que eram profetisas, né? Logo, nós vemos Paulo fazendo tratamentos circunstanciais que tinham conexão e pertinência com um dado contexto e pessoas específicas que estavam submetidas a uma cultura e que naquela altura do campeonato não dava para sair arrombando tudo. Tinha que se tentar condensar a mensagem revolucionária do Evangelho, criando pontes de conexão com aquilo que era possível alcançar em relação à cultura, a cultura e a concepção coletiva que as pessoas tinham na época. Mas hoje já não é mais assim. Hoje, inclusive, é possível a gente ler Paulo e entender o que era pertinente à época, o que tinha a ver com o contexto específico da igreja local, e hoje, sobretudo, entendendo o papel inestimável da mulher, mulheres com potencial filosófico imenso, com um potencial de liderança imenso, com um potencial de pastoreio imenso. Sendo assim, meus queridos amigos e irmãos, ó mulheres, não se submetam ao terrorismo de homens que queiram silenciar vocês, diante de protestos legítimos, diante de posicionamentos necessários, perante as loucuras, as invasividades e as opressões perpetradas por esses seres diabos, que querem arrogar pretensa superioridade baseada em gênero. Todavia, em Cristo Jesus, todos nós somos um. Portanto, tenha voz. E eu falo isso desautorizando, inclusive, o seu pastor. Caso ele esteja em concordância com essa mentalidade perversa, querendo corroborar o seu silêncio e estabelecer sobre você uma submissão opressiva, como se isso estivesse atrelado a gênero, e não está. Submissão caberá sempre àquele que estiver aquém da conformação com Cristo Jesus. Porque conformação com Cristo Jesus nos leva a produzir frutos de vida. E quais são os frutos de vida? Paz, amor, longanimidade, benignidade, domínio próprio, fidelidade, bondade. Né? Tudo isso nos coloca na direção de exercer via serviço uma saudável liderança. Sim, porque servir é a melhor maneira de liderar, visto que servindo você se aperfeiçoa naquilo que você faz, podendo, portanto, se tornar um exemplo.
O que é diferente do modo como nós, humanos, em sociedade, nos organizamos, onde a gente confere superioridade para pessoas por causa de herança, por causa de dinheiro, por causa de fama e por causa de inúmeras coisas que têm a ver com os códigos humanos de funcionar, mas o código do reino, liderança é serviço, e é no serviço que a gente se aperfeiçoa. E se aperfeiçoando, naturalmente você lidera, porque você se torna um exemplo naquilo que você faz. Quem, portanto, é o homem que se conforma a esse espírito e a essa mentalidade? E se conformando dessa maneira, se tornará naturalmente um líder. Quando eu digo naturalmente, é porque não é pelo grito e nem pela imposição, mas é pelo natural irradiar do seu exemplo, por aquilo que você serve e contribui na relação. Portanto, essa liderança não tem a ver com gênero, tem a ver com o papel que a gente exerce na vida. E quanto mais a gente se conforma àquilo que Cristo foi para a igreja, mais a gente se faz o cabeça de uma relação. Esse é o verdadeiro espírito do Evangelho, aplicando o que Paulo falou em Efésios para os dias de hoje. Porque Paulo ele ainda faz um desfecho curioso aqui no livro de Efésios, dentro do que a gente leu. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Veja que nessa dinâmica arquetípica de Cristo e igreja, Paulo faz as devidas aplicabilidades daquilo que a mentalidade coletiva na época de Paulo podia suportar. Hoje, esse mesmo espírito do Evangelho, eu estou aqui fazendo as devidas aplicabilidades dentro daquilo que hoje pode ser plenamente compreendido e visualizado pela sofisticação do pensamento e da reflexão que hoje nós possuímos. Porque só não vai concordar e só não vai entender quem carregar a perversidade no coração de se favorecer de leituras literalistas e interpretações dogmáticas que estabeleçam supostas superioridades em função de gênero. E com isso extrai vantagens da relação com mulheres e da relação com terceiros. Mas aí esses daí eles se encontrarão com o Criador. Se encontrarão. Se encontrarão com a verdade. Pois como diz Paulo, nada podemos contra a verdade senão a favor da verdade. Ou seja, a verdade é o chão. E dela ninguém passa. É isso, meus amigos. Eu agradeço a audiência de vocês. Acabou que só eu falei, mas acho que eu consegui sintetizar aqui toda essa situação. Acabou que a gente não leu os versos de Colossenses 3 e de 1 Pedro, capítulo 3, onde Paulo lá em Colossenses e Pedro lá na sua epístola, eles também trazem uma certa ressonância de trabalharem ainda nessa questão de gênero, como os supostos definidores do que seja liderança, de quem seja liderança ou de quem seja submissão. Mas mesmo lendo esses versos, eu creio que dá para compreender o espírito da coisa nessa direção. Gente boa de tudo, muito obrigado pela companhia e audiência de vocês. Que Deus os abençoe. Com a graça de Deus, na semana que vem, na quarta-feira, às 19h30, nós estaremos aqui novamente. Seja com a parte 2 desse tema, ou seja com um novo tema para a gente refletir e conversar. Que Deus abençoe grandemente a semana de vocês, meus amigos.